Então a gente está conversando sobre a deriva, recalculando a rota. E essa série, ela visa a igreja dar uma olhada para dentro de si, para ver se a gente está andando no mesmo caminho. Então, a expressão a deriva, ela remete-se a sem rumo, sem direção certa, desgarrado, extraviado, uma pessoa que está aí perdida. Geralmente se usa pessoas que estão no mar. Muitas pessoas se sentem perdidas por conta de diversas lutas que têm no dia a dia. Você é uma delas? Você é uma dessas pessoas que, com uma diversidade grande de lutas, às vezes as batalhas são tão grandes que deixam você perdido, deixa você sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Mas, enfim, se você é uma delas, a mensagem vai falar sobre isso hoje, sobre lutas, sobre dificuldades, sobre provações, tribulações. Essas dificuldades que a gente chama no linguajar cristão, a gente chama nesse linguajar cristão, chama de lutas, de provações, de tribulações. E essas podem ser muito severas quando elas vêm com força. E é engraçado, porque às vezes parece que os problemas eles dão as mãos e vêm todos de uma vez só. Você já percebeu? Eles podiam vir um de cada vez. Seria mais delicado, mais educado da parte dele. Mas não, eles juntam uma caravana e vêm com tudo. E aí, só Deus nos acuda. É uma complicação. Áreas que você acha que estava boa começam a piorar. Situações que acha que estava resolvido. E aí volta à tona. Mulheres são mestres em fazer isso, né? Aí começa a complicação. Você fala, mas naquele dia, às 2 horas da tarde, 57 minutos, você me falou aqui que precisava de roupa verde, tênis assim. Não estava resolvido esse negócio? Não estava? Porque a mulher é mais emocional, a memória dela é mais emocional, ela não lembra muito papos históricos, assim. A memória da mulher é mais emocional, não que é um defeito, é uma qualidade das mulheres, tá bom? E aí ela desenterra coisas que a gente não imaginava. E o homem, como é bem característico, fala assim, não lembro disso. O homem ele sempre responde assim, não lembro disso. Sério? Falei isso? O homem não lembra dessas coisas, para conveniência própria. Entendeu? O homem é miserável também. E às vezes, assim, nesses dias difíceis, a gente perde até o rumo de casa. Né? Já outras vezes, eu acredito que seja o mais comum, que essa provação que vem de bonde, a gente chamava no Rio, vem de mulão, vem de galera, essa provação, assim, ela é esporádica. Mas tem um outro fator que é mais, que não é tão sazonal, que ele vem mais cotidianamente, que é o quê? É o acúmulo de pequenas lutas que nos deixam à deriva. Lutinhas pequenas que a gente não resolve. E aí a gente levanta o tapete e... Não, deixa isso quieto, depois a gente resolve, não vou falar isso agora não, porque o clima tá bom, não vou estragar. E aí você vai, e aquilo vai embolorando, aquilo vai crescendo, o negócio vai ficando complicado depois. Eu acho que esse é o tipo de mais comum, que quando elas juntam, e aí você se vê no meio de provações, dificuldades, coisas mal resolvidas, e aí você não tem nem por onde começar a resolver. Eu lembro quando eu soltava pipa, lá no Rio, eu adorava soltar pipa, né? Então a gente aqui chama de empinar pipa, não sei o que, né? Empinar pipa, lá a gente chama de soltar pipa. Então a gente ia para os lugares mais altos, assim, do bairro, né? Para soltar pipa. E aí você ficava lá o dia inteiro soltando pipa. Aí quando lá a gente chama assim, quando alguém te cortava, você avoava, só tinha que ir embora, você tinha que pegar a tua linha, puxar de volta a tua linha, enrolar na lata, depois subir outra pipa. Às vezes, dava a gente chamava de cruzamento, né? Então, você tinha que cortar a linha do outro. Perceba, olha a estratégia, você tinha que cortar a linha do outro. Geralmente, por causa do vento, questões físicas, você não pode ir por baixo. Você tem que ir por cima. Quando você vai por cima e você dá a linha, funciona como um serrote. E aquele vidrinho que ficava, que agora é proibido, ficava na linha, chamado cerol, cortava. Você vem por baixo, o cara que está em cima, ele dá a linha dele escorrega, você que está com a linha parada subindo, você avoava. Aí você tinha que puxar a sua linha. Só que às vezes, nesse cruzamento, quando a pessoa estava pura, que é o quê? A linha sem cerol nenhum. A linha branca, linha 10, linha corrente, linha sem nada. E aí ele ficava soltando pipa. E qual o jeito de ele cruzar e ganhar uma outra pipa? Chamava cruzar no embolo.
Olha só o esquema. Então você tinha que embolar com outra pipa. Você tinha que pegar a rabiola da outra pipa, que é a parte que fica embaixo. Você pegava, não podia pegar na linha, se o cara tivesse cerol, te cortava. Você pegava na rabiola, embolava a tua pipa na rabiola e vinha abraçando, vinha puxando a pipa do cara. Aparou pela rabiola e vinha puxando até que a linha do outro arrebentasse por tensão. Então você tinha que ter uma linha forte. Por tensão, você estourava a linha do outro e você ficava com a pipa, era sua. E era senso comum. O cara não ia lá pegar a sua pipa. Está no alto, está sujeito a essas coisas. Beleza, qual era o BO? O BO é quando você pegava essas pipas, você trazia ela, era um embolo só. E para desembolar, você tinha que pegar a ponta e ir tentando desembolar. A gente ficava horas tentando desembolar para preservar todas as partes e as linhas da pipa. E esse desembolar demora tempo. E por que eu comecei a falar disso? Porque quando esses problemas vêm todos de uma vez, eles vêm todos embolados. E você não tem tempo para resolvê-los. Então, quando a gente não tinha tempo para resolver, fazia o quê? Pegava a rabiola de uma pipa, arrebentava, pegava de outra, arrebentava, misturava tudo, jogava fora. Não reaproveitava nada. Na nossa vida, a gente não pode fazer assim. Quando a gente está com um problema com o marido, a gente não pode pegar ele, arrebentar e jogar ele fora. Embora algumas pessoas façam. A gente não pode pegar os filhos, arrebentar, porque está embolado, cheio de problema, dá trabalho consertar, dá um nó e joga na lata do lixo. A gente não pode fazer. Resolver problema demanda tempo. Resolver problema demanda investimento. Concorda comigo? Agora fez sentido a analogia da pipa, né? Onde que ele vai chegar com o negócio da pipa? Então, você não pode descartar. As pessoas não são pipas, as pessoas não são rabiola. Então, dá trabalho. E é comum na comunidade vermos pessoas que ficam pelo caminho porque não conseguiram acompanhar, porque não conseguiram verificar como as coisas estão caminhando, porque não tiveram tempo ou paciência para resolver os seus problemas. E por que na nossa comunidade isso pode acontecer? Por dois fatores que eu falei na semana passada. Por causa da diversidade de maturidade espiritual das pessoas. Nós temos pessoas de diversos níveis de maturidade espiritual, pessoas experimentando coisas já adiante, pessoas que ainda não começaram a experimentar uma vida mais profunda com Deus, pessoas que já têm o hábito de ler a Bíblia todos os dias em casa, pessoas que é raridade pegar para ler a Bíblia, pessoas que já leem livros para investir na sua vida cristã, pessoas que não querem saber de ler, não lia nem na escola, vou ler na igreja. Então a gente tem uma diversidade, pessoas que já sabem proteger o seu coração para que uma crítica não entre dentro do seu coração. Pessoas que ainda estão abertas, expostas, quando a pessoa critica, acha que a crítica é sobre a pessoa, e ela acaba se definindo pela crítica do outro, ou seja, ela abriu seu coração, a crítica entrou, e ela começa a achar, por que ele me acha assim, por que ele me chama assim, por que ele falou assim comigo? E você começa a ficar bravo porque ele está te julgando. Quando, na verdade, se você tiver teu coração blindado, isso não entra no teu coração, isso bate e volta, porque é o que ele pensa de você, não é o que você é. E se não é o que você é, ele pode pensar o que ele quiser, porque a sua identidade está guardada em Cristo. O que importa é o que Jesus pensa de você, e não o que as outras pessoas pensam de você, e não o que elas falam de você. Então nós temos pessoas que já estão vivendo isso, e pessoas que ainda não começaram a viver isso. E também porque a gente tem várias pessoas chegando na comunidade e a gente está num processo e pessoas acabam chegando no meio do caminho. E naturalmente pessoas ficam à deriva quando a igreja começa a caminhar, começa a ter um caminho e não percebe que as pessoas podem estar no meio do caminho. E essa série visa isso, visa resgatar quem ficou no meio do caminho e reforçar as convicções daqueles que já estão experimentando coisas boas que a gente tem indicado. E a gente falou que pessoas ficam à deriva por 4 motivos que eu elenquei. Tem mais motivos, mas eu elenquei 4 motivos. Solidão, pessoas se sentem sozinhas. Vontade de mudar o ritmo do todo. Então elas começam, já que estão sozinhas, querem fazer um grupo para que mude. Para que elas não se sintam tão sozinhas, tão isoladas. Mas aí não funciona muito bem. E aí rola uma falta de interesse pela comunidade. Porque ela não se encaixa e aí a comunidade passa a fazer pouco sentido. E aí então dá vontade de sair, vontade de ir embora. Isso aqui, infelizmente, são pessoas que vão embora de uma comunidade por causa desses motivos. Elas levam no coração feridas muito sérias. E algumas feridas essas impedem elas de viver novamente com Deus de uma forma profunda, porque elas confundem. Acham que a igreja que machucou, mas acham que Jesus que as machucou, mas foi a igreja que as machucou. A igreja, ela é falha. Outras falam assim, eu nunca mais vou me envolver diretamente com uma comunidade, vou abrir meu coração, porque as pessoas não são confiáveis. Então eu vou para uma igreja grande, aonde eu entre e saia, e ninguém
Sabe o meu nome? É mais prático. Então se torna um consumista. Só que a fé cristã não tem eco no consumismo cristão. A fé cristã, o ensino de Jesus não tem eco. Não há possibilidade de uma pessoa querer viver um discipulado com Jesus sem se envolver nas lamas de uma comunidade. E o que são as lamas de uma comunidade? As lamas de uma comunidade são os porões dela, são as pessoas, a forma humana das pessoas se tratarem, as falhas que acontecem mesmo. Não tem jeito de viver com Jesus sem viver na missão. Não tem como fugir disso. Então, se você é uma das pessoas que está chegando, uma pessoa que ficou no meio do caminho, essa série é exclusivamente para você. A gente está fazendo uma volta para a gente poder pegar todo mundo e a gente caminhar no mesmo caminho. Não porque eu quero alinhar a visão, não gosto nem dessa palavra. Alinhar a visão. Não é isso. É porque o que eu estou falando, eu não estou falando porque isso vai me beneficiar. O que eu estou falando é o que Deus tem colocado no meu coração, que é para essa igreja. E se a igreja não estiver vivendo isso, a igreja vai estar sofrendo. A igreja não vai estar crescendo. E se a igreja não está crescendo individualmente, as famílias não estão sendo abençoadas, o que a gente está fazendo? Então, o meu pressuposto não é que eu quero que você se engaje, alinhe a visão e comece a trazer gente para cá, para que a gente cresça, para que a gente bombe e vire uma mega igreja onde você vai sentar e virar um consumista e vai sair sem ninguém perguntar seu nome. Não faz sentido nenhum. Então, eu não tenho objetivos pessoais, além dos ministeriais, fazendo com que você cresça como indivíduo, cresça como discípulo de Jesus e transforme o mundo, porque essa é a nossa missão. Ok? Para dar base para isso, eu quero chamar o texto da base da nossa reflexão, que é a parábola de Jesus, a parábola do semeador, que está em Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 9. Então, eu aconselho você a ligar, abrir sua Bíblia aí e acompanhar comigo, que faz sentido, é muito legal. Se você quiser a Bíblia de papel, a gente tem 3 aqui. Tem um monte lá dentro, mas a gente só tirou 3. Tá bom? Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 9. Diz assim o texto. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então, lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, dando boa colheita, a 100, 60 e a 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, quando algumas coisas, ele sempre termina com essa frase: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E lembre-se, ouvir é diferente de escutar. Ok? Qual a parte nós vamos pegar hoje? Nós vamos pegar essa parte aqui hoje para a gente dar uma olhada. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Na semana passada, nós falamos de pessoas que ficam à deriva porque não entendem. São as sementes que caem na beira do caminho. Pessoas que não entendem o porquê fazemos o que fazemos, têm dificuldade de fazer o que a gente propõe, o que a igreja está propondo, e isso faz com que ela fique à deriva, porque ela não concorda porque não entende. E isso são as sementes que caem à beira do caminho. Já as sementes que são plantadas junto em terreno pedregoso, o texto diz que ela brota rápido, que ela responde. Mas o que Jesus quer dizer com isso? Vamos perguntar para ele. Logo à frente, Jesus responde, quando ele dá a resposta dele. Mateus 13, de 18 a 20, ele dá a resposta. Ele fala assim: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria.
Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quem é a semente que cai em terreno pedregoso e logo brota? Vou ler de novo. Este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Por isso, nosso tema hoje é a deriva, lutando contra as ondas. Pessoas ficam à deriva por lutar contra as ondas. Você imagina uma pessoa no meio do mar lutando contra as ondas. O que são as ondas? As ondas são as dificuldades que aparecem. E eu quero explorar um pouco sobre isso e do porquê que essa semente ela brota e morre. E até porque essa semente brota, que é muito interessante. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês, se você estiver acompanhando o texto, vai fazer muito mais sentido, porque eu não vou voltar com o texto, eu vou só andar com as considerações. Então, vai fazer bastante sentido se você ficar se remetendo ao texto, você vai entender melhor o que eu vou falar. Primeiro, eu quero falar sobre profundidade. O texto diz para a gente que a planta não vinga por causa de falta de profundidade, porque não tinha raiz. A falta de profundidade de suas raízes não deixa a planta se estabelecer. O que é, numa analogia, pessoas sem profundidade? Não é só sem conhecimentos profundos. Pessoas que não criam raízes na comunidade. O que são as raízes na comunidade? Raiz na comunidade é você ter ministério. Raiz na comunidade é você ter relacionamentos profundos na igreja. Raiz na comunidade é você descobrir qual que é seu dom. Raízes na comunidade é você se estabelecer e dizer: aqui Deus me plantou e aqui eu preciso aprofundar as minhas raízes. É você estar e não frequentar. É você entender que esse é o lugar onde Deus plantou você. E aqui você vai desenvolver sua vida, seus relacionamentos. Percebe? Pessoas que não criam raízes na comunidade têm mais facilidade de largar. Tem mais facilidade de ir embora. E por incrível que pareça, essa falta de raízes é o que faz, no meio das lutas, essa pessoa não ter com quem contar. Por quê? Porque ela não sabe nem qual é o ministério dela, não sabe o dom que Deus deu, não sabe o que ela está fazendo, não entende essa comunidade como família estendida, vem as lutas, ela vai recorrer a quem? Às vezes ela tem mais intimidade com o vizinho de trabalho, com colega de trabalho, vizinho, vai se aconselhar com essas pessoas onde a palavra não vai ao encontro do que Jesus deseja para a vida dela. Então fica muito mais fácil, aí a pessoa cria muito mais vínculos fora da comunidade do que dentro. Não estou dizendo que a nossa vida tem que estar circunscrita só dentro de uma comunidade. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que deve ser prioridade sua, criar raízes. Profundidade remete à vida interior. Nós acostumamos, desde que nós conhecemos o primeiro contato com o Evangelho, com Jesus, nós temos a ideia de que o que nós temos que fazer como cristãos? Orar e ler a Bíblia. Você quer ver uma coisa interessante com isso? Tá bom, você quer orar e ler a Bíblia. Você tem que orar e ler a Bíblia, beleza. Aí você vai para a Bíblia tentando entender o que a Bíblia está dizendo. Ok, você alimenta a sua cabeça. Quando você vai alimentar seu coração? Você sabia que existe uma forma de ler a Bíblia que alimenta, que você entende, e outra forma de você ler a Bíblia que alimenta o seu coração? Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado, não se assenta, blá. Mas antes, medita na lei do Senhor. Essa palavra meditar, a palavra no hebraico chamada hagar, que é mastigar. É o cara que fica mastigando a palavra durante o dia. E aí ele vai ficar mastigando 3 capítulos durante o dia. Se eu ler 3 capítulos de manhã à tarde, eu quase não lembro dos 3 capítulos que eu li. Eu lembro do geral. Então, o que é esse mastigar? É você pegar uma porção bíblica
se você ficar mastigando aquela porção bíblica, repetindo aquele texto, meditando, perguntando para aquele texto. Algo semelhante? Você faz algo semelhante? Alguém já te inspirou a fazer algo semelhante? Oração da manhã, oração da noite. Aí você tem profundidade. Existem outras ferramentas para que você aprofunde a sua vida interior. Aprofunde, porque o Espírito Santo mora dentro de você. Então, sua busca não deve ser para fora, sua busca deve ser para dentro, para encontrar o Espírito Santo que vive dentro de você. O seu lugar interior. Aonde Deus quer você e Ele bater um papo e mostrar para você algumas coisas que você não sabe. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Dentro do nosso coração existe sombras, dificuldades que a gente tem que explicam o nosso comportamento. E se você não deixar a luz de Jesus brilhar dentro do seu interior e tratar seus traumas, as suas dificuldades, você nunca vai saber por que você age como você age, você nunca vai ser transformado de dentro para fora. Aí você vai ficar na autoajuda. Existe uma vida que precisa ser brotada, alimentada no seu interior. E se você não fizer isso, você vai ficar na nata. Porque a nata parte de cima do leite. Você não vai mergulhar. Você não vai mais profundo. Então, vida interior, arraigada no Senhor, com profundidade. Existem vários exercícios que a gente chama de disciplinas espirituais que ajudam. E outros tantos que eu nem conheço, mas que ajudam. O negócio é que a gente tem que entender que existe algo para ser percorrido, existe algo para encontrar. Existe uma profundidade que Deus está nos chamando. E se eu não for em direção a essa profundidade da minha vida com Deus, quando vier as tribulações, quando o sol cair, minha planta vai secar. Eu vou secar. E eu posso correr o risco de abandonar a fé. Construir uma vida de discipulado está aliada ao ser mais do que ao fazer. Muitas pessoas acham que estar com Jesus, viver com Jesus, é fazer. Mas o fazer não vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem o ser. O tipo de solo determina que tipo de estaca deve ser usada para a sustentação. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que você precisa construir uma vida e precisa ter profundidade nessa vida. Certo? E ele já usou esse esquema outra vez, quando ele fala em Mateus, lá no final do Sermão da Montanha, ele fala assim, bem-aventurado, feliz é aquele que constrói sua casa na rocha e não na areia. Por quê? Porque tem a ver com profundidade. Então, beleza. Eu fui fazer uma pesquisa sobre profundidade em grandes edifícios. Como é que um edifício grande se mantém firme, com vendaval, terremoto, essas coisas? Ora, primeira coisa, o tipo de solo influencia nas estacas, nos barretes, nos tubulões, depende de cada prédio, cada solo precisa de um, vou explicar isso. Mas o tipo de sapato ou de estaca que você vai usar depende do solo. Isso quer dizer o quê? Que você não vai executar as mesmas disciplinas espirituais que eu. Porque você é um solo, eu sou outro. Eu tenho facilidade de ficar em silêncio. Então, fazer silêncio para mim é muito tranquilo. Já algumas pessoas têm uma dificuldade de estar em silêncio. Então, o silêncio faz parte do seu jardim. Percebe? E se eu não faço silêncio, não é o que você não deve fazer. Cada um precisa de compor, que o Bill Hybels chama de seu jardim. O que é esse jardim? São exercícios que você compõe que vão direcionar você ao que você deve ser. Percebe? Então, cada um é de um jeito. Cada um é de uma forma. Então, você precisa encontrar o seu jeito, a sua forma, de como que você vai nutrir. Como que você vai compor. E não é por facilidade, não é pelo que você mais gosta. É pelo aquilo que mais te desafia. Segunda coisa que é importante de entender é que existem barretes, existem tubulões, existem estacas. Cada tipo de solo e cada tipo de profundidade influencia. Para cada altura de prédio, você usa uma forma. Por exemplo, na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos,
que ela é granito puro embaixo, eles usam estacas para suportar aqueles prédios gigantescos, acima de 50 andares. Então eles furam para baixo, se ele tem 90 andares, 24 andares para baixo, eles furam, até encontrar o granito. E eles fincam várias estacas ali, e a partir dali é que a fundação do prédio permanece. Para cada altura de prédio existe uma forma, existe um tipo de fundação. Quanto mais alto é o prédio, mais fundo tem que ser a sua estrutura, levando em conta o tipo de solo. Isso quer dizer, dependendo de onde você quer chegar na sua vida com Deus, mais profundidade você tem que ter. Num arranha-céu, esses barretes, essas estacas são colocadas para sustentar o que você vê. Ou seja, o que você não vê é o que sustenta o que você vê. Perceba? Se você olha, o Rodrigo prega, legal, mas eu sei que prega mais ou menos, beleza. Mas o que eu faço aqui, o desempenho, quando abençoo sua vida, abençoo seu coração, não é aqui que acontece. Não é a performance. É lá no meu tempo de oração, é lá com Deus. Quando você se sente abençoado por uma palavra que eu trago, ou por alguma coisa que eu faça, exclusivamente eu, não foi aqui que você foi abençoado, foi lá, quando eu estava orando, buscando Deus. Porque de mim não tem nada para abençoar a sua vida, se não vier de Deus. Não tem nada. Mas eu preciso buscar nele. Então, o que você vê é sustentado por aquilo que você não vê. Então, a sua vida exterior, ela tem que ser sustentada pelo que você compõe lá dentro. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, e seu pai te vê em secreto. É lá que você ganha profundidade para sustentar isso que você está mostrando para as pessoas. O professor Maragon, na Universidade Federal do Juiz de Fora, olha onde eu fui, hein? Tem que pegar um negócio, hein? Ele diz o seguinte: o melhor tipo de fundação é aquela que suporta as cargas da estrutura com segurança e se adequa aos fatores topográficos, sem afetar a integridade das construções vizinhas. O que acontece com um prédio quando ele não tem as estacas de forma adequada? Pode afetar os vizinhos. Você imagina um prédio grande cair e leva um monte de casa embora, gente. Você já parou para pensar quantas pessoas são influenciadas pelo seu exemplo? E se você cair, quantas pessoas você leva junto? Então, meu querido, você tem que ter profundidade. O melhor tipo de fundação, você vai descobrir qual que é, e como que você vai se arraigar. Mas é importante para a tua estrutura. Cada um tem uma estrutura. Salmos diz, Deus conhece a nossa estrutura. Cada um tem uma estrutura diferente e cada um vai precisar de uma base, de uma fundação diferente, não são iguais. Mas que tem que ter uma base, tem que ter. Esse é o grande problema. Quando desenvolvemos novas práticas e ritmos suficientemente fortes para resistir às pressões exercidas sobre nossa vida interior, naturalmente nos tornamos mais fortes e eficientes. A tribulação que você vai enfrentar, os problemas que você vai enfrentar, vão ser vencidos por causa da sua profundidade. Está fazendo sentido isso, gente? Está fazendo assim, faz assim para eu saber se faz sentido, ou faz assim para eu saber que não? Então você precisa ter profundidade. Quanto mais fortes são as raízes de uma árvore, mais ela resistirá no temporal. Eu estava lendo um pouco sobre raízes, fui olhar o bambu, tem um monte de filosofia chinesa sobre o bambu, mas tem uns dados interessantes, que o bambu, quando você planta, o bambu chinês, quando você planta, ele demora 10 anos criando raízes para baixo. Você só vê um bulbo lá de fora. Ele fica trabalhando 10 anos para baixo, criando raiz. Quando chega 10 anos e criou, estabeleceu as raízes, aí ele começa a crescer para cima. E o bambu, que a gente está acostumado no Brasil, você já percebeu como é que o bambu funciona no meio da tempestade? O bambu não é trouxa. Você já viu carvalho cair no meio da tempestade? Já viu árvore bruta cair no meio da tempestade? Já vi, com raiz e tudo. Por quê? Não tem profundidade e quer resistir ao vento. Há situações que você não tem que resistir, você tem que ter jogo de cintura. Você não tem que ficar batendo de frente com todo mundo. Você tem que ter sabedoria. Aprende com o bambu. O vento sopra.
Percebe? Eu nunca vi isso de perto, mas há algumas pessoas que falam que a diferença entre o joio e o trigo, que o cara, quando é especialista em trigo, ele olha, ele sabe a diferença do joio e do trigo. Sabe por quê? Quando o vento bate, o trigo se dobra, o joio, por então, que permanecer de pé. Mas eles são bem parecidos. Então eu digo, você precisa ter sabedoria, ser simples como a sombra, prudente como a serpente, você tem que aprender a lidar com isso. Ok? Sobre profundidade, eu quero dizer mais uma coisa sobre essa parte aparente, viver pela imagem. Cara, viver pela imagem cansa demais. Há pessoas que dedicam toda a sua vida a viver pela aparência, defender a sua imagem, defender a sua reputação. Viver dessa forma é muito frustrante. Cansa, é um peso muito grande. Nós não fomos criados para viver segundo uma mera aparência. Não era para ser assim. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para viver uma relação de aparência. Ele visitava os seus filhos todo dia no jardim. Mas aí os seus filhos quiseram romper com Deus. Quiseram falar, não, agora eu sou independente, eu vou viver a minha vida. Deus, não quero mais nada com você. E a primeira coisa que eles fazem, quando rompem com Deus, é fazer o quê? Constroem roupas para si. Porque a aparência passou a importar bastante. E aí Deus, sabendo da necessidade, faz o quê? Mata um animal e faz roupa para eles de pele de animal. Ou seja, desde o primeiro momento da independência do ser humano, alguém teve que morrer para cobrir a aparência do ser humano. Viver de aparência mata. Se você viver pela sua aparência, se você viver, por exemplo, pela beleza estética, você vai toda vez que olhar no espelho, você vai se sentir um derrotado. Porque tudo cai. As rugas aparecem. Se você viver pelo dinheiro, cada vez que você tiver um risco na sua aplicação, uma crise financeira, você morre do coração. Qualquer coisa que você for viver dessa maneira, vai tomar controle da sua vida. Viver de aparência cansa. Mas cansa demais. Essa busca por significado, busca por ser amado, por se sentir útil. Se essa busca você está buscando qualquer outra coisa que não seja Cristo Jesus, se a sua identidade não é aquela que Cristo Jesus te entregou, te deu, você está na roça. Você está fadado ao fracasso. Isso não vai dar certo. Mas lembra de uma coisa. Jesus acabou com a imagem dele para que você pudesse ter reputação e imagem. Jesus foi para a cruz nu, cuspido. A gente acha que a cruz de Cristo, é igual a gente vê em filmes, essas coisas, que era uma cruz alta, né? Não era. A cruz era do tamanho de um ser humano. Para que as pessoas pudessem passar e olhar nos olhos do indivíduo criminoso e cuspir na sua face. E aquele paninho é mentira, aquilo é só uma questão artística. Eles eram crucificados nus. Agora você imagina o seu Senhor sangrando, com chibatado nas costas, com os órgãos provavelmente à mostra, com uma coroa de espinho na cabeça e com um pensamento no coração: por você vale a pena. Eu destruo a minha imagem para que você possa viver sem depender da imagem. Você imagina isso? É isso, o Evangelho é para nos libertar disso. É para libertar a gente dessa ditadura da imagem. A gente não precisa disso. E Jesus veio nos libertar. Ele veio romper, você não precisa mais ficar pensando, ficar se importando que as pessoas pensam de você. Tu é o meu filho amado, que eu tenho todo. Isso é que dá sentido à vida de um cristão. Mais nada. Isso é a nossa identidade. É o que ele pensa da gente. Vamos lá. Sobre ouvir e receber. Você percebe que o texto bíblico fala que a semente que caiu é a pessoa que ouviu e recebeu. E aí você fala assim, mas ouvir e receber não é bom? Pelo que eu vejo em todos os solos, ouvir e receber não é bom. Porque o primeiro, ele ouve, mas não entende. E o segundo, ouve e recebe. Mas mesmo assim ainda não é bom. Ouvir e receber, me parece que pode ser o tipo de pessoa que pela emoção não entendeu, só recebeu e se empolgou com a mensagem. Eu quero fazer parte, isso é legal. E aí a pessoa, por emoção, começa a querer fazer parte desse processo.
sem discernir, sem perceber. E aí, o que acontece? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se uma pessoa estava perdida, essa frase não é minha, essa frase é de Lewis Carroll, o autor de Alice no País das Maravilhas, que era um pastor, e ele dizia o gato no filme, quando Alice pergunta, eu quero ir para tal lugar, ele fala, mas para onde você vai? Ela fala, não sei. E ele fala, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, algumas pessoas podiam estar perdidas na vida até que se depararam com uma comunidade cristã, que não sabiam, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, eu acabei chegando, estou aqui, e beleza. Mas essas pessoas que não sabem onde estão, quando as provações vêm, a coisa destrói tudo. Talvez seja o discípulo que se encanta com a mensagem logo de cara, mas acho que ele acha que assim, puxa, essa mensagem é legal, é legal esse pensamento, gostei disso. Mas no fundo ele está achando que ele vai conseguir viver essa mensagem, essa proposta de Jesus, pela sua própria força, pela sua própria performance, sem se expor, sem se abrir a novos caminhos, mantendo o seu controle, mantendo sua autonomia. E aí quando Jesus chega e pede, filho meu, dá-me teu coração. Aí ele fala, não, Senhor, deixa o coração quietinho aqui, mexe nisso não. Filho meu, dá-me a tua autonomia. Não, Deus, deixa eu continuar decidindo as minhas coisas. Quando Jesus faz a proposta, aí essa pessoa não entende, não doa, e aí não anda no processo. A coisa não flui. O motivo, reflita nisso, isso foi uma das coisas que mais me impactou, né, na descoberta dessa mensagem, porque o motivo que fazia crescer era o mesmo motivo que causava a sua morte. Perceba, o que fazia essa semente germinar? O sol batia, as pedras, que eram um caminho rochoso, acumulavam o calor do sol. E à noite soltava aquele calor. Quando soltava aquele calor, era um ambiente propício para a semente brotar. Calorzinho, né? Bonitinho, quentinho, a semente brotava. Quando ela brotava e não criava raiz, a rocha continuava absorvendo calor. Quando ela soltava, matava a planta de baixo para cima. Percebe? O motivo que fez ela crescer no início era o motivo que causava a sua morte. Se você não está no começo pelos motivos certos, esse caminho que você pegou pode causar sua morte. E em terceiro, as condições oferecidas para a sobrevivência e desenvolvimento da plantinha não eram compatíveis com a vida, não dava para viver naquele terreno rochoso. Duas perguntas que eu tenho que fazer para você agora. A comunidade tem provocado um ambiente plausível para que a sua plantinha, para que você cresça e vive e desenvolva? Isso é uma coisa que todos nós temos que refletir. Porque nós somos a comunidade. A comunidade não é passada. Nós somos a comunidade. Então a comunidade tem um ambiente necessário para que você possa viver e desenvolver. E a outra coisa que é muito importante. Você tem propiciado espaço para que a semente de Jesus viva e desenvolva dentro de você? Ou seu coração é um terreno rochoso, onde a semente de Jesus não consegue criar profundidade, porque você fica embarreirando, que você não quer profundidade, porque você fica retendo? São duas coisas que a gente tem que pensar. Pensar bastante. Então, muito provavelmente, são pessoas que recebem, mas não entenderam. Caminhando para o fim, eu quero falar com você sobre tribulação e perseguição. Pessoas que recebem a palavra, mas não entendem, ficam à deriva quando as dificuldades aparecem. E essas dificuldades, elas podem ser dificuldades de ordem prática ou dificuldades de ordem tangível. Foi o nome que eu tentei dar. Eu vou tentar te explicar melhor o que são as dificuldades de ordem prática. Exercícios espirituais demandam disciplina, mas quando não se entende o motivo, perde-se a vontade de fazer. Ser discípulo demanda comprometimento, mas quando não se entende, há uma autossabotagem. O que é autossabotagem? Você começa a providenciar situações para que você não caminhe firmemente nesse caminho. Você mesmo se sabota.
Fazer parte da missão demanda engajamento, mas quando não se entende, há uma inversão de valores. E a gente começa a fazer não é muito minha praia. Esse negócio de compartilhar a fé, fazer parte da missão, seja para quem tem mais habilidade. Isso é inversão de valores, porque todos os discípulos são chamados para isso. A adoração comunitária demanda empenho. Quando todo mundo canta, vocês já viram que eu não sugestiono comportamento. Eu não falo, vamos ficar de pé, vamos bater palma, vamos fazer isso aqui. Eu adoro ficar de pé, eu adoro bater palma. Eu gosto de um louvor mais agitadinho, eu gosto. Mas eu não me sinto no direito de sugestionar o seu comportamento da forma que você deve adorar. Então, se um dia você sentir a vontade de ficar de pé, bater palma, ficar de joelho, fazer da forma que você quiser, você fica à vontade, meu querido. Porque quando eu estou aí e não estou aqui, eu faço o que eu quero. Eu levanto, eu bato palma. Não estou nem aí se você está batendo palma ou não. A adoração é minha. Eu estou adorando. Você adora do seu jeito. Então a adoração comunitária demanda empenho. Então quando todo mundo está no mesmo espírito, quando todo mundo está cantando, quando todo mundo está fazendo a mesma coisa, todo mundo está unido, fica mais gostoso, não fica? Fica mais legal. Quando a comunidade está dispersa, fica estranho. Então a adoração comunitária demanda empenho, mas quando não há entendimento, nós diminuímos nossa importância. Aí a gente atrasa para chegar na hora da palavra. Já viu isso acontecer com a igreja? Aí a pessoa chega, calcula direitinho a hora da liturgia inteira e fala assim, eu vou chegar só na hora da palavra. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Viver como uma família estendida demanda perseverança, mas quando não há entendimento, nós desistimos das pessoas na primeira dificuldade que aparece. Não fui com a cara dele, não fui com a cara dela. Me tratou mal, falou aquilo para mim, você viu como é que o fulano falou? Ah, não gostei, não, deixa o povo falar. Né? Deixa o povo falar. Sim. Não, viver em família demanda a gente ser perseverante. A gente precisa ser perseverante. Essas são as dificuldades de ordem prática que eu elenquei. Agora, dificuldades de ordem intangíveis são as pressões, tribulações, perseguições que acontecem em nossa vida. Pressões você vai sofrer. A vida é assim. Ninguém disse para nós que quando a gente passa a viver como cristão, a vida fica boa. Ninguém disse isso para nós. Quer dizer, pode ser alguém que disse, mas a Bíblia não diz. E quando a gente passa, a vida fica mil maravilhas. Não, tribulações são momentos de dificuldade, momentos de você vai passar assim. As dificuldades vão bater a sua porta, mais cedo ou mais tarde. Isso não é praga de pastor, não é profecia, isso é a vida. Você está bem hoje? Está bem? Se prepare, porque as dificuldades vão bater a sua porta. Fique tranquilo. É certo. Você está mal hoje? Pode ficar tranquilo, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aprenda o que você precisa no tempo ruim, para você celebrar no tempo da esperança, no tempo bom. Está bem hoje? Aprenda agora, para suportar o dia mau. Tempo de vacas gordas, tempo de vacas magras. A vida é um ciclo. É assim que funciona. E algumas dificuldades são provocadas, são permitidas por Deus para que a gente cresça. A gente precisa aprender a lidar com isso. Esse negócio de vida cristã vitoriosa, triunfante. Ô, meu irmão, para com isso. Se o mestre que é o mestre, se eu estou aqui no final da vida, nossa vida vai ser o quê? Então, pera lá. O caminho do discipulado é a obediência, e obedecer a Cristo não garante vida fácil para ninguém. Então, você tem dificuldades de ordem intangível quando você tem que obedecer a Cristo frente a uma verdade que você arraigou no seu coração. E aí você fica naquela, Cristo ou eu, Cristo ou eu, Cristo ou eu. Aí você tem dificuldade, aí você tem que se quebrantar, e você tem que abrir espaço para Jesus. E é um dilema terrível. Outra dificuldade de ordem intangível são as angústias que a gente vive. Às vezes a gente vive uma angústia por não atingir o nível desejado, porque a gente não chegou lá, porque a gente não chegou onde a gente gostaria. Surge a angústia. E nessa angústia você vai ser desafiado a afogar suas mágoas em mecanismos que são, na verdade, paliativos, tipo bebida, se afogar em maratona de série, fazer sexo adoidado, se enfiar no trabalho. São só alguns
que você vai e migra para que você não tenha que lidar com as suas angústias. Ou você vá para um momento de noite escura, vá para os pés de Jesus, espalhe suas lágrimas com Ele, porque com Ele você entrou nessa angústia, com Ele você vai ter. A gente escolher. Aí você pensa, então, tá bom. A partir de agora, minha escolha é por Jesus. É com Ele. Aí amanhã você passa uma tribulação e aí você escolhe outra coisa para aliviar a tua cabeça, não a Cristo. Aí você, eu sou o pior dos miseráveis dos homens, isso, aquilo. Não é assim, é um processo. É um processo para que a gente consiga fazer as boas escolhas em todas as áreas da nossa vida, vai demorar uns 80, 90, 120 anos. Ou seja, esse processo só vai ser concluído na eternidade. Falhar você vai. A nossa luta não é por não errar, a nossa luta é por errar menos. Guarda isso no teu coração. A gente não luta por não errar mais, porque não tem jeito, a gente vai errar. A gente luta por errar menos. E por último, para a gente encerrar, as pessoas, quando passam por tribulações, ficam à deriva, elas largam a fé. Pessoas que não criam raízes, frente às dificuldades, de luta contra as ondas, ficam à deriva e deixam de acreditar, abandonam a fé. As dificuldades, as tribulações, elas têm esse poder. Se você não tiver raiz, você vai embora. Você vai embora. Você vai abandonar a fé. É muito ruim, em meio às nossas lutas da vida, olharmos para o lado e não vemos ninguém. É muito ruim estar sozinho. Não dá. Você não vai conseguir. Porque eu estou junto do seu lado. Gente, essa mesma gente que tem a capacidade de decepcionar o teu coração, é a mesma gente que tem a capacidade de colocar o braço em volta de você e te erguer do chão. É gente. Sérgio Lopes, um cantor lá do Rio, ele fala o seguinte, numa das suas canções: as mãos que você hoje ajudam a levantar, vão aprender a amar. E um dia levantar alguém que pode ter mesmo com você. Isso é comunidade. Hoje eu ajudo, porque amanhã eu também posso te ajudar. Isso é igreja. É aprendendo a lidar com as nossas circunstâncias. Graças a Deus que Ele te deu uma família estendida para trilhar essa jornada juntos. Agora, a grande questão não é senão outra que não. Você vai fazer parte dela? Porque tem uma diferença entre você estar nela e você aderir a ela. É diferente. Você pode estar aqui, mas pode não ser daqui. Percebe? Você pode estar aqui, mas o seu coração não ser disponível para estar nessa família estendida. Está disposto a se relacionar com ela? Está disposto a se envolver com essa família estendida? Está disposto a fazer parte dela? Eu quero te fazer um convite para você não ficar à deriva. Eu sei que às vezes você foi machucado por algumas igrejas e eu não tenho desculpa para isso. A única coisa na qualidade de pastor que eu posso dizer para você é pedir perdão se você foi ferido por alguma igreja. Igrejas machucam mesmo. E eu luto demais para que essa não machuque menos. Mas às vezes acontece sim. E eu quero te fazer um convite à restauração. Eu quero te fazer um convite a você talvez abrir hoje espaço, reabrir aquela porta de acesso que foi fechada algum tempo atrás. E falar: Deus, eu quero te entregar de novo os 100% da minha vida. Porque por causa de feridas eu fechei e estabeleci só até aqui. Hoje eu quero abrir as portas do meu coração. Ou também quero fazer um convite a você. Se você se encontra com muita tribulação, sem espaço na agenda, com muita dificuldade, o meu convite é que deixe Jesus restaurar a tua agenda, restaurar a sua vida, restaurar para que você organize a sua vida em torno dele. Para que você não fique à deriva, debatendo contra as ondas. Jesus venceu o mar, levantou no meio dele e disse: acalma-te. Ele tem o mesmo poder para fazer isso em sua vida. Para isso, eu queria que você meditasse numa canção que eu vou colocar aqui para você. Vou colocar a letra e o vídeo vai tocar embaixo, o vídeo não importa, é mais que você pensar na letra dela. Deixar essa mensagem tocar o teu coração e depois eu vou orar. Tá bom? Vamos orar, queridos.
Deus amado, nós esperamos que a Tua mensagem encontre abrigo no nosso coração, que nosso coração seja terra fértil e que a semente caia, Pai, não num coração pedregoso, não num coração infértil, mas num coração que tenha terra boa e que a Tua palavra frutifique. Sei que a igreja foi desafiada nessa manhã em muitas coisas. Consola e conforta nas nossas dificuldades e ajuda a gente a abrir espaço e a entregar o nosso 100% ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.